Comitê de Política Monetária do Banco Central deve anunciar hoje a decisão a respeito da taxa básica de juros. A expectativa do mercado é de que a Selic continue em 13,75%, que é o mesmo patamar dos últimos 10 meses. Sobre as expectativas para o anúncio, a gente vai conversar agora com o economista e professor Nelson Marconi. Professor, obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui na CNN Brasil. Um bom dia. Bom dia, Muriel. Bom dia para todos que estão nos assistindo. Professor, quero entender qual que é a principal expectativa para essa reunião de hoje, que tem uma decisão hoje. A tendência, então, pelo que a gente está acompanhando, é que continue, então, em 13,75%. A expectativa fica em torno do comunicado que pode sair agora. Qual que é a principal expectativa para a reunião de hoje, especificamente? A expectativa é justamente essa que você está falando, é sobre o comunicado do Copom, né? A gente espera que o Copom coloque no seu comunicado, traga no seu comunicado uma mensagem de que há espaço para começar a reduzir a taxa de juros no futuro próximo. Né? A taxa de juros deveria estar caindo, né? Já haveria espaço para cair agora nessa reunião, mas o Copom tem sido, a gente sabe, muito conservador e ele deve começar essa redução dos juros em agosto. Né? E a gente espera que ele sinalize isso no comunicado que hoje vai sair dessa reunião que vai acontecer, do Copom, que está acontecendo, que deve finalizar hoje. Esse comunicado que a gente tem acompanhado já nos últimos meses do Copom, ele traz alguns pontos que a gente pode analisar. Por exemplo, ele tem falado que ainda existe a possibilidade de alta nos juros ainda nesse ano. Esse é um ponto que pode sair também, né, professor? Pode, né? Ele deve talvez deixar em aberto a possibilidade, certo? Mas seria realmente muito difícil, né? Quer dizer, ter uma alta da inflação esse ano, porque os preços dos alimentos estão comportados, o preço dos combustíveis estão comportados, com essa taxa de juros muito alta, a taxa de câmbio está se apreciando. Então, e não tem nenhum fator assim no horizonte forte indicando uma alta da inflação. Mas pode ser que o Copom, dado esse perfil, como eu falei, mais conservador dele, indique que em algum momento deixe a porta aberta para que, se a inflação suba, a taxa de juros também suba na sequência. Professor, o senhor acabou de falar há pouco também que a previsão mesmo é de que a taxa comece a cair a partir de agosto. Algumas pessoas estão projetando para setembro, mas a maior parte já dos especialistas estão falando já que no mês de agosto essa taxa deve cair, por isso então a expectativa para esse comunicado. Mas quero te ouvir porque ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a taxa de juros deveria ter caído já no mês de março desse ano. Quero te ouvir sobre essa fala do Haddad. Qual que é a sua avaliação? A minha avaliação sobre essa fala do Haddad é positiva, só que eu entendo que a taxa de juros poderia ter caído até antes, né? Porque a inflação já vinha descendente, né, no acumulado, na chamada taxa acumulada em 12 meses, há mais tempo. Né? E já havia espaço para haver uma redução, mesmo antes do mês de março. Né? Quer dizer, talvez ela não devesse chegar nem a esse patamar que estava, mas já havia espaço. De toda forma, a fala do ministro Fernando Haddad é positiva, porque ela vai no sentido de reforçar que a taxa já poderia estar caindo, e assim a gente espera que o Copom também observe, né? Tá certo? Também faça uma observação no mesmo sentido, não de que a taxa já devia estar caindo, mas que pelo menos essa percepção, que é comum a vários analistas, né, econômicos, que vire e se cristalize numa realidade dentro da reunião do Copom e que ele aponte, então, para essa indicação da taxa de juros. Professor, os argumentos utilizados pelo Banco Central, por Roberto Campos Neto, para manter os juros nesse nível, fazem sentido para o senhor? Campos Neto diz que são argumentos técnicos. Olha, eu entendo que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, né, ele é bastante conservador, né, certo? E o principal, vamos dizer, ponto, né, da parte do Copom para manter o argumento principal seria a pressão sobre os chamados preços dos serviços ou os núcleos inflacionários, né, tá certo? Que teriam mostrado há alguns meses uma tendência de alta. Esse mês mesmo, e a gente repara, tá certo, no período mais recente, esses preços dos serviços têm demonstrado uma variação bem menor, né?
Assim como o núcleo da inflação, chamado núcleo, que são os preços principais, os preços que oscilam menos, né, que tem menos volatilidade, digamos, também tem se comportado bem. Né? Então, e a demanda, tá certo, no país, o que a gente chama de demanda agregada, ela não está alta o suficiente para justificar uma alta da inflação. Né? Certo? Então, eu acho que não há, eu entendo que há argumentos técnicos, né, tá certo, por um lado, mas são argumentos que, do meu ponto de vista, são muito conservadores. Né? A alta da taxa de juros está prejudicando muito o setor produtivo do país. A gente ainda tem um desemprego razoavelmente elevado, caiu muito, mas ainda não é. A gente não pode falar que está em pleno emprego. E a gente tem que lembrar que essa taxa de juros que está aí, quando a gente desconta a inflação, é a taxa de juros mais alta do mundo. Né? E agora, com a queda da inflação, então, quando a gente desconta essa inflação mais baixa, ela fica mais alta ainda. Não há nada que justifique uma taxa de juros real tão alta. A gente não tem a economia mais desequilibrada do mundo para ter a taxa de juros real mais alta do mundo também. Muito bem, nós conversamos ao vivo com o economista e professor Nelson Marconi. Professor, mais uma vez, obrigada por participar aqui com a gente. Um bom dia para o senhor, uma boa quarta-feira.